Hebreus capítulo 10. Então, irmãos, como eu tenho falado aqui constantemente, deixa eu dar um breve panorama aqui. A leitura da Bíblia, a oração a partir da leitura da Bíblia, ela tem nos Salmos o seu ponto mais alto. Por quê? Porque os Salmos já estão meio que prontos. Nós vemos ali pessoas clamando a Deus por ajuda, nós vemos pessoas louvando a Deus pelo livramento, nós vemos pessoas confessando seus pecados. Então, o livro dos Salmos é, sem sombra de dúvida, um livro de orações. Então, quando você tiver sem ter o que orar, não conseguir vir à sua mente, o livro de Salmos vai lhe conduzir a orar. Mas isso não se restringe apenas ao livro de Salmos. A gente pode fazer isso com toda a Escritura. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos nos ater aos versos 19 até 25, mas nós vamos fazer a leitura do capítulo inteiro. Por quê? Para nós entendermos o contexto. Para dar um breve panorama para você, o livro de Hebreus, ele é um livro que tem como base, ele tem como tema principal destacar as alianças. A antiga aliança feita com Moisés, na parte do Antigo Testamento, e a nova aliança feita com Cristo, através de Cristo. E nós vamos ver como Hebreus ele é esclarecedor. Se você ainda não leu, leia com essa perspectiva. Você vai ver várias vezes o autor de Hebreus falando assim: aquilo que acontecia com os sacrifícios era uma sombra do sacrifício de Jesus. Qual é a ideia da sombra? É que antes apontava para algo que viria a ser completo. Então isso é bem importante que você saiba. Então aqui no capítulo 10 nós vamos ver essa dinâmica sobre Jesus sendo o cumprimento de muitas sombras, figuras do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala em figuras e sombras, é a ideia de algo que não era perfeito, algo que não era o definitivo, tá bom? Então, você vai conseguir perceber isso no livro de Hebreus. A versão que eu estou lendo é a NVT, ela é uma versão mais atualizada, mais fácil, e a minha sugestão é: pegue uma versão de tradução da Bíblia que você se familiarize mais para esse momento aqui de você poder orar, né? Por quê? A Ara, por exemplo, é uma leitura maravilhosa também, porque é a palavra de Deus, mas ela tem algumas palavras que você pode não entender de bate-pronto. Então, assim, a Ara eu diria que você consegue degustar mais profundamente, mas muitas vezes você precisa primeiro entender o sentido da palavra, né? Tem que ler com um dicionário muitas vezes. Então, eu indicaria para esse momento de oração da Bíblia você pegar a versão que mais você tem facilidade de entender. Por exemplo, a NVI, até pouco tempo, era a indicação, nova versão internacional. E agora a NVT. Então diz assim o capítulo 10, acompanhe comigo. Verso 1. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Aqui ele já está deixando bem claro a transição. No Antigo Testamento, todo santo dia tinha sacrifício. Às vezes a gente pensa nos levitas sendo aquelas pessoas de branco, né? Todo mundo de branco, limpinho. Queridos, os levitas eles eram basicamente açougueiros. Você pode imaginar a cena que eles passavam o dia inteiro cortando órgãos internos, cortando partes do corpo, fazendo churrasco. Então não era essa visão tão romântica, né, dos levitas. E aí ele continua dizendo: se tivessem esse poder, esses sacrifícios, essas coisas que eram feitas, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, que ele faz a transição, ele disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer.
Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui eu estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Aqui nós vemos Jesus citando o Salmo 40. E aí continua dizendo, primeiro Cristo disse, não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou, aqui eu estou para fazer tua vontade. E aí ele explica, o autor de Hebreus. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. A primeira aliança, a lei de Moisés, e a segunda aliança em Cristo. Que nós lembramos todas as vezes que nós ceamos, lembram? Esta é a nova aliança, feita com o sangue de Cristo. Então, isso é bem importante entender. E ele continua dizendo no verso 10, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus de uma vez por todas. O sacerdote, agora ele volta e ele fica fazendo esse contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Aí ele diz, verso 11, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, aqui a gente poderia abrir um parênteses, de maneira definitiva. É preciso ser repetido, e repetido, e repetido novamente. Aí ele agora entra na nova aliança e fala, nosso sumo sacerdote, porém, quem é ele? Jesus, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados e que é válido para sempre. Olha a diferença. O antigo era temporário, ineficaz e precisava ser feito continuamente. A nova aliança é eterna, ela não precisa ser repetida e ela vale para sempre. E aí ele continua dizendo, a parte B do verso 12, então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo de seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeito para sempre os que estão sendo santificados. Aqui nós temos teologia e ensino vasto. O que é essa ideia? A ideia é que Jesus é suficiente. Não são Jesus mais obras. Não são Jesus mais alguma coisa, como nós vemos as outras religiões falando, principalmente o catolicismo. Sim, crê em Jesus, mas faça as obras. Então, ele não conseguiu entender o que Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que uma vez por todas ele tornou perfeitos. Verso 15. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz, esta é a nova aliança que farei com meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em seu coração e escrevereis em sua mente. Aqui o livro de Hebreus está citando Jeremias 31. O profeta Jeremias falou a respeito disso. Olha, vai chegar um momento em que Deus vai escrever no coração dos seus filhos. Isso faz parte da nova aliança. Não foi completamente cumprida ainda, mas já começou. Então nós já desfrutamos da nova aliança. E aí verso 17 ele diz, e acrescenta, e nunca mais me lembrarei de seus pecados e de seus atos de obediência. Novamente ele falando de Jeremias. Isso não quer dizer que nós não pecamos ainda. Quer dizer que o sacrifício de Jesus é suficiente para os seus pecados passados, presentes e futuros. Mas isso não nos dá um direito ou um desejo de pecar, ou um salvo-conduto do tipo, posso pecar. Não, o crente, vocês devem lembrar que ele é uma nova criatura, ele tem um novo coração, ele nasceu de novo. Então isso não é condizente com a nova natureza do cristão. Vou viver de qualquer jeito. E aí ele continua dizendo no 18, onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Fica muito claro. E agora o verso 19, que é onde nós vamos voltar depois até o 25, ele começa dizendo assim, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus,
podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. A ideia aqui é que ele está contrastando com o tabernáculo, com o Santo dos Santos, da maneira que o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote precisava fazer. Quem podia chegar até o templo? Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Jesus fez assim, está aberto. Agora você pode entrar, mesmo você não sendo sacerdote, porque você está unido ao sumo sacerdote. E aí ele continua dizendo, verso 20, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eclesiologia na prática. A comunhão aqui na igreja não é algo inventado por nós, é bíblico. E a Bíblia ela não apenas nos incentiva, mas ela nos dá como que uma ordem, não parem de se congregar. Não existe crente avulso, não existe crente 007. E infelizmente, nesses nossos dias, a pandemia, ao invés de nos fazer sentir desejo de estarmos juntos, parece que ela trouxe mais acomodação ainda aos cristãos, ou àqueles que se dizem cristãos. Porque eu não vejo, em meio ao movimento evangélico, eu não vejo as pessoas desejosas de vir na igreja. Não vejo. Sabe como que eu sei isso? Pela nossa quarta-feira. Esse é um dos motivos. Mas o texto nos diz, não deixem de se reunir como fazem alguns. E isso não é novo. Desde o tempo de Jesus já existia o problema de pessoas que achavam que não precisavam congregar. E aí ele continua dizendo, verso 26, se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Que é um texto muito interessante que seria bom até de pregar um dia nele. O que ele está dizendo é o seguinte, se você é crente mesmo, você vai ter mudança de vida e isso inclui a presença na igreja e a maneira de você viver. Se você diz que é crente, mas continua sendo fofoqueiro, continua não valorizando a igreja, continua tendo uma vida que é diferente, então o sacrifício de Jesus não valeu nada para você. Porque se o sacrifício de Jesus foi efetivo na sua vida, no sentido de que você creu, você vai mudar de vida. Então ele diz, nesse sentido, não tem mais sacrifício que cubra esses pecados. Por quê? Porque é mentirosa a confissão de fé. E aí no verso 27 ele diz, há somente assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusa a obedecer à lei de Moisés, quem se recusava a obedecer à lei de Moisés, era morto sem receber misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vocês veem como aqui existe uma sombra de Mateus 18? Claro que não era para condenação no sentido de apedrejamento, como era de Moisés, mas você percebe que o Novo Testamento ele continua com alguns traços, né? As testemunhas são importantes, onde elas juntas podem falar a respeito. E aí ele diz, imagine, verso 29, quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança, que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Então ele está dizendo assim, ó, se você acha que fazer mau uso da lei de Moisés é grande coisa, experimente dizer que é crente e não ser. Vai chegar um dia em que você vai ser julgado com um juízo ainda maior, porque Moisés não era nada perto de Jesus. A antiga aliança era apenas uma sombra da nova.
Então, irmãos, quando nós não valorizamos a igreja, e eu não digo aqui a nossa igreja, eu digo a igreja de Cristo. É a mesma coisa que nós dissermos assim: o sangue de Jesus que me comprou não tem valor nenhum. É isso que o texto está dizendo. E aí ele diz no verso 30, pois conhecemos aquele que disse, a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem, e também o Senhor julgará o seu povo. Aí ele diz verso 31, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Isso falta aos nossos corações. Ter a consciência que o mesmo Deus que é misericordioso e perdoador é um Deus que castiga e tem o juízo para todos os seus inimigos. Às vezes falta isso. Às vezes falta isso no nosso evangelismo, porque nós ficamos com o lado só do amor, que é necessário, mas nós esquecemos de levar em consideração o juízo de Deus. E isso é importante. Eu percebo no meu convívio com muitos crentes que eu sei que são crentes, que eles não pensam a respeito desse juízo quando eles pensam naqueles descrentes que estão próximos deles. Por exemplo, muitas vezes nós falamos, o fulano, como é que ele está? A gente já falou de Jesus e tal, mas não dá para obrigar. Claro que não dá para obrigar, mas você percebe que o assunto de eternidade muitas vezes não ocupou a mente das pessoas. Gente, nós estamos falando aqui de um sofrimento que não tem mais fim. Eterno. Isso deveria nos apavorar com relação a isso. E aí ele continua dizendo, verso 32, lembrem-se dos primeiros dias, quando foram iluminados, e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. A vida do cristão não é uma cadeira de balanço. Não é. E aí ele continua dizendo, houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos. Em outras, ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Então aqui a gente também aprende, né? Muitas vezes a gente sofre para poder consolar alguém logo em seguida. Muitas vezes a gente apanha para poder ajudar o outro não apanhar também. É isso que o texto acaba nos dizendo aqui. Aí ele diz, sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhe esperavam coisas melhores que durarão para sempre. É um exercício que nós precisamos fazer. Por quê? Porque quando e se for necessário perdemos alguma coisa, nós lembraremos que o que nós temos de grande valor é impossível de ser roubado. Agora, mas é fácil. Não, precisamos nos alimentar com esse pensamento todo dia. Adriano, lembre-se que o que você tem de mais precioso não pode mais ser roubado. Adriano, lembre-se que o que você tem de mais precioso não pode ser roubado. Para quê? Para você estar preparado. Para se um dia vir a tribulação, você conseguir estar firme. E é somente assim. E aí ele continua dizendo, 35, portanto, não abram mão de sua firme confiança. É isso que nós devemos fazer. Não abrir mão da confiança em quem? Em Deus. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Existe uma recompensa. Nós podemos vislumbrar essa recompensa. A recompensa é poder viver eternamente com Deus e não ser mais jogado de um lado para o outro com preocupações, com tristezas. E aí ele diz, verso 37, fazendo uso de mais um texto bíblico de Abacuque, pois em breve virá aquele que está por vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Aqui a gente podia passar um bom tempo ruminando, né? Mas a intenção é entender o seguinte: nós estamos em Cristo. Nós cremos em Cristo. E se nós cremos em Cristo, o verso 19 até o 25 é nosso. É nosso.
Vamos ler do verso 19 ao 25 e aí nós vamos ter uma palavra de oração em cima deles. Verso 19 a 25 diz assim: 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. A ideia aqui é, podemos entrar com confiança diante de Deus. Com confiança que o Senhor está nos escutando. Com confiança que o Senhor está nos vendo. Por quê? Ah, porque nós somos bons. Não, ele disse, por causa do sangue de Jesus. Se você creu em Jesus de verdade, você pode se achegar a Deus dizendo assim: Adriano, para de duvidar, o Senhor está lhe escutando por causa de Cristo. E aí ele diz, por sua morte, verso 20, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Verso 21, e uma vez que nós temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança. Plena confiança do quê? Tanto de que nós fomos absolvidos, como de confiança que nós podemos falar com Deus. Mude a perspectiva, o Senhor não me escuta. Sim, o livro de Hebreus diz que nós podemos confiar. Nós podemos ter certeza que o Senhor está escutando a nossa oração. E aí ele diz no verso 22, entramos com um coração sincero e plena confiança. Entre outras coisas, um coração sincero é reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que nós não somos nada, nada diante de Deus. E aí ele diz, verso 23, que para mim é o ponto alto dessa oração que nós vamos fazer. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar. A ideia de se apegar, sabe o que é? No original, é você se agarrar em algo e as pessoas tentar tirar e você, é meu, ninguém mais tira, eu me apeguei, não sai mais. Essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Essa confiança de que Ele nos escuta, nós não vamos mais abandonar. Mesmo que as circunstâncias nos apontem o contrário. E aí ele diz, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. O autor aqui de Hebreus, ele está relacionando a fidelidade de Deus, e lembre-se, Deus não é fiel apenas porque ele cumpre o que ele fala, mas ele é poderoso para ser fiel. Eu tenho o desejo de ser fiel com todos vocês, mas eu nem sempre conseguirei porque eu sou frágil. Mas Deus não é. Deus é capaz de cumprir porque Ele é poderoso. E aí ele diz, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Pensemos, como? Como podemos fazer? Como podemos incentivar? E aqui ele está falando primeiramente aos da família da fé. Como nós podemos fazer isso? E o verso 25 ele diz, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então eu diria assim, verso 25 a gente para. Como nós nos encorajamos uns aos outros? Nós nos encorajamos uns aos outros dizendo, irmão, não deixe mais não falte mais às programações da igreja. Ah, mas eu recebi visita. Essa é uma forma de evangelizar sem palavras. Porque quando essa visita estiver na sua casa e você disser, na quarta-feira eu tenho culto, você vai ter uma ponte ou para falar sobre Jesus ou para mostrar aquilo que é importante, indispensável. O problema é que nós não meditamos sobre isso. Ah, mas bem no domingo o fulano veio na minha casa. Eu não estou dizendo para você não ser cordial. Eu estou dizendo por causa do amor por essa pessoa que você fale, no domingo eu vou cultuar ao Senhor. Quer ir junto? Ah, não sei o quê. Então tá bom, a gente fala em outro horário. Mas não, nós constantemente dizemos assim, ah, eu tenho fulano aqui, eu tenho que fazer sala para ele. Ah, mas hoje não vai dar porque veio os meus parentes de fora, de longe. Queridos, às vezes o nosso testemunho daquilo que nós valorizamos vai ser o evangelho explicado para eles.
Agora, quando eles chegam lá e nós falamos, não, tudo bem, eu vou esperar. Eu não estou dizendo que não existam exceções, que não aconteçam. Daqui a pouco o seu irmão mora em outro país, em outro lugar, e você nunca... Mas o problema é que é mais ou menos a ideia do dízimo da criancinha, lembram? Que tinha 2 moedinhas, aí ele foi correndo comprar bala no bar, né? Foi lá no barzinho comprar bala, correndo com as 2 moedinhas, uma era para a igreja e outra para comprar bala. Aí ele tropeçou, caiu de joelho, rolou a moedinha no bueiro, ele disse assim, bem a moedinha que eu ia dar na igreja. É mais ou menos assim que muitas vezes nós fazemos com o nosso tempo. O que sobrar, o Senhor pega. E o texto nos diz aqui, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Aqui eu disse uma coisa, existem várias outras. Existem várias outras. Existem maneiras, muitas vezes, amorosas e muitas vezes duras. E notem que aqui o texto ele diz assim, e isso está relacionado muitas vezes por coisas que você já passou. Se você já passou tristeza profunda, o que nós chamamos de depressão, você vai poder ajudar outros. Agora, uma coisa é fato. Qual é o melhor lugar para estar quando nós temos qualquer problema? É na igreja. É na igreja. E não é apenas para dizer eu vou até a igreja. É porque neste local Deus instrui através da palavra, neste local Deus nos incentiva uns aos outros. Então nós precisamos lembrar disso. Vamos pensar agora no verso 19 até o 25. Eu convido você a ler sozinho, aí no seu local, em silêncio. Pense alguns instantes e aí nós vamos orar. Dos versos 19 a 25. Como eu aplicaria isso em uma oração? Como eu poderia orar isso? Pai querido, Pai bondoso, nós nos achegamos diante de Ti, confiantes que o Senhor nos escuta, não por causa dos nossos méritos, não por causa do nosso poder, da nossa eloquência, de sabermos falar, não por isso, mas por causa da nossa ligação, da nossa união com Teu Filho Jesus. E por causa dele, Senhor, nós queremos nos achegar a Ti, pedindo que o Senhor seja misericordioso conosco, pedindo que o Senhor nos ajude diante de todas as circunstâncias. Cada um de nós tem as suas lutas, as suas preocupações e muitas vezes os pecados que até são recorrentes. E por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, como teu povo, como tua igreja. E te pedimos, Senhor, que nos ajude com a nossa confiança em Ti. Nós queremos dizer, Senhor, que apesar de falhos, nosso desejo é depositar nossa confiança na Tua sabedoria, na Tua soberania, no Teu cuidado. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a nos apegar de maneira inseparável a essa confiança, a essa esperança da vida eterna. Abra os nossos olhos, Pai, para que a eternidade tenha um gosto agradável, que a gente possa já desfrutar dela ao pensar nela diariamente. Ajuda-nos a sermos propagadores do Teu reino, ajuda-nos a alertarmos as pessoas para o caminho sem o Teu Filho Jesus, que é um caminho de dor e de destruição. Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a valorizar a Tua igreja, os cultos. Não nos deixa sermos como crianças bobinhas que qualquer coisa nos fazem nos desviar dos encontros aqui juntos. Isso nós Te pedimos, Pai, que o Senhor conserve o nosso coração da religiosidade. Não é isso, Senhor, mas que nós possamos lembrar daquilo que nós viemos aprendendo todos os cultos a respeito da sublimidade da igreja.
a respeito do valor que a igreja tem por causa do preço que ela foi comprada. E isso nós te pedimos através do teu Filho Jesus. E por causa disso, nós confiamos que o Senhor nos ouve, que o Senhor vê e que o Senhor vai fazer o que for melhor para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. Queridos, vocês devem ter percebido que leva tempo, né? A gente vai trabalhando em cima disso, então muitas vezes pensar em ficar 30 minutos orando, sem um roteiro, vamos dizer assim, não é moleza, né? A gente começa a pensar nas coisas, mas quando nós focamos nisso, nós temos muito aonde tirar as petições, aonde tirar atos de ações de graça, como o pastor nos ensinou aqui a respeito da oração com ação de graças, lembrando o que o Senhor já fez, pedindo que o Senhor continue fazendo, né? Então, eu creio que isso daqui é um exercício que não é difícil no sentido que é fácil de ser feito, mas ele talvez seja difícil no sentido da nossa preguiça espiritual, ou da nossa preguiça que nós somos ensinados, né? Eu sei porque eu faço parte também. Então a gente começa a orar, dali um pouco fica cansado, dali um pouco... A oração com a Bíblia vai nos ajudar. Lermos as Escrituras, vai nos ensinar a meditarmos, que meditar é pensar naquilo que está falando e depois aplicar a si mesmo. Um dos passos que um pregador aprende a fazer, o pastor Fernando depois pode confirmar se eu estou falando a verdade, quando nós estamos preparando um sermão, as aplicações que vêm do texto sempre são feitas a nós próprios primeiro. Por quê? Para você pensar como esse texto fala a mim, como esse texto me fala a respeito do que eu... Lembra, se vocês olharem o caderninho da igreja, é exatamente essa ideia. O que eu me comprometo a fazer depois dessa pregação? O que Deus espera de mim? Se você pegar o caderninho e ver aquela página, essa é a ideia. Porque muitas vezes nós não colocamos em prática, nós aprendemos, mas nós não passamos o passo seguinte, que é, como isso se aplica à minha vida? Eu aprendi que mentir é errado, mas tem alguma área da minha vida que eu estou mentindo? E qual a dimensão da mentira? Aumentar as coisas é mentira? Está entendendo? Isso leva tempo. Mas muito bem, irmãos, estamos dando sequência na eclesiologia. A eclesiologia é a doutrina a respeito da igreja, lembram? Então aqui dois livrinhos aqui, para os irmãos que eu recomendo a respeito do que nós temos aprendido. Esse aqui eu já incentivei os irmãos, é um livro do Augustus Nicodemos, Apóstolos, é um livro até bem denso, mas ele fala de maneira bem profunda a respeito dos apóstolos de hoje em dia, que nós aprendemos aqui na quarta-feira passada que não existem mais. Então, se você tem dúvidas, eu recomendo muitíssimo esse livro. E um outro livro que eu diria, hoje o pastor Fernando disse para mim que deveria ser leitura obrigatória. E eu confesso que eu não tinha lido, mas comecei a lê-lo. É o livro do pastor Marcos Granconato, A Prática da Igreja de Deus. Então, ele fala a respeito de tudo isso. O que é igreja, quais os cargos, os ofícios, os membros, o que os crentes devem esperar como uma igreja, o que os crentes... Estão entendendo? Porque muitas vezes nós achamos que a igreja é apenas mais um evento no nosso calendário social. E não é isso. A igreja não tem comparação com este mundo, a igreja bíblica, porque ela é única. Então o clube de campo não é a igreja, a sua empresa não é a igreja, e nem a igreja pode se tornar alguma dessas coisas. Que muitas vezes nós vemos pessoas trazendo técnicas empresariais para dentro da igreja. Aumento de membros, né, e tudo mais. Então, isso é bem importante. Esses dois livros eu recomendo muitíssimo aos irmãos. Queridos, na liderança da igreja, nós estamos no trecho onde nós falamos a respeito dos líderes da igreja neotestamentária, tá? A gente já falou a respeito de apóstolos, já falou a respeito de profetas, lembram? E é importante lembrar que profetas e apóstolos não existem em nossos dias. Nós vemos isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, que eles pertenceram a um período em que a igreja estava lançando os seus
fundamentos, os seus alicerces. Então, uma vez que a igreja já lançou os alicerces, não é necessário mais profetas nem apóstolos. Agora, se você está querendo dizer profetas como alguém que fala da palavra de Deus, fala da parte de Deus, nós podemos entender sim. Mas no termo profeta técnico, do jeito que era no Novo Testamento, não existem mais. Então, se você quiser dizer que o pastor Fernando é um profeta de Deus, eu aceito. Mas não quer dizer que ele é um profeta de Deus que traz revelações extra-bíblicas. As revelações que ele vai trazer para nós são explicações da Bíblia que já está escrita, completa. Tá bem? E hoje nós vamos entrar no terceiro grupinho, que é o grupo chamado de evangelistas. Esse é um grupo que eu creio que não tem tantos problemas nos nossos dias, porque ele continua tendo a mesma ideia. Ele continua tendo a ideia de pessoas que proclamam o evangelho, tá bem? Vamos abrir aqui a base bíblica de Efésios capítulo 4:11, que é onde a gente está trazendo o nosso ensino. Efésios 4:11. Então lá, essa lista de Paulo aos Efésios é uma lista que nós já estudamos em pneumatologia, que é a doutrina sobre Espírito Santo, a respeito dos dons. Então, lá Paulo já tratou sobre dons e aqui nós estamos trazendo para falar a respeito dos grupos de liderança, certo? Então ele diz no verso 11, olha lá, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, os evangelistas, desde sempre na história da igreja, eles existiram. Então, quem eram os evangelistas? Os evangelistas são pessoas designadas para proclamar a salvação de Cristo. Como o nome já diz, evangelistas de evangelizar, certo? Então, nós não precisamos querer muito encontrar nomes diferentes ou coisas assim. Mas é importante nós lembrarmos o seguinte, os evangelistas, muitas vezes, eles eram missionários itinerantes. O que é um missionário itinerante? É que nem um viajante, né? Muitas vezes quem é representante comercial é itinerante, porque ele tem que ir em várias cidades. No caso aqui do Novo Testamento, nós sabemos que as igrejas estavam sendo formadas, nós sabemos que precisava ser proclamado, hoje ainda precisa, mas nós estamos falando num período em que a igreja estava sendo estabelecida. Então, os missionários, eles eram muitas vezes itinerantes, evangelistas que saíam para proclamar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 8, verso 5. O texto diz o seguinte: Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Então, Filipe foi evangelizar outros lugares. Agora pula para o verso 26, do mesmo capítulo 8. Aqui nós poderíamos até ler o 25, né? Que fala, depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Eles também fizeram um trabalho de evangelismo. Mas no verso 26, nós vemos em Filipe dizendo o seguinte, o verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Então, ali ele falou para ele ir se encontrar com alguém e falar da palavra de Deus. Note que não existe nada que vai dizer assim, vá para tal lugar e diga para a pessoa assim, eu sei com quem você vai se casar. Ou vá até a casa daquela senhora, bata na porta e diga, o Senhor me falou que você tem joanete dolorida. Não tem isso na Bíblia. A ideia de evangelismo é sempre para proclamar a Cristo morto e ressuscitado. A obra da salvação. Agora pula lá para o verso 40.
do mesmo texto de Atos. Então Filipe apareceu mais ao norte na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Então o evangelista, ele era alguém que ia e fazia o trabalho de proclamar a palavra de Deus. Mas pastor, isso não é assim hoje? Deveria ser. Esse é um dom que a Bíblia, ela em Efésios aqui, ela trata como um dom. E a gente sabe que existem pessoas que são mais aptas ou propensas ou mais dispostas. E que isso é um dom. Pessoas que você sentou com a pessoa, ela em 3 palavras ela fala o evangelho para a pessoa. Mas isso não quer dizer que todos nós crentes não devamos nos esforçar por evangelizar. Então, existe a etapa da pré-evangelização, que é aquelas vezes que você prepara o caminho. Nem sempre você vai conseguir falar, você crê em Jesus? Na primeira vez. Existem várias formas, né? Por exemplo, existem as palavras-chave, que são as palavrinhas anzóis, que é aquela coisa do tipo assim, domingo, vou pegar o exemplo de novo, domingo o cara vai lá na sua casa e ele diz, vamos tomar um café? Meu querido, esse horário eu vou na igreja. Aí ele diz, que igreja você vai? Na Igreja Bíblica Luz do Mundo. É? E o que vocês ensinam lá? Ou então você está no trabalho e daí você arranja uma oportunidade de dizer, na quarta-feira, esse horário eu fui na escola bíblica. Mas o que vocês falaram dessa escola bíblica? Então, nós somos capazes de usar algumas faculdades do nosso intelecto para preparar o caminho. Então, nós devemos fazer tudo como se dependesse de nós. Eu digo em que sentido? Nos preparando, mas sabendo que no fim das contas é o Senhor quem faz. Então, quando nós vamos fazer, eu não faço, né? Mas eu vejo minha esposa, minha sogra fazendo comida. Ninguém sai fazendo a comida sem se preocupar com os procedimentos, porque senão não vai dar certo. E por que com o evangelismo pode ser de qualquer jeito? Porque nós temos uma visão errada a respeito da eclesiologia, da doutrina da igreja. A gente aprende que o evangelismo tem que ser algo que brota, que a gente sente uma emoção. Deus ajude que isso venha a acontecer, para que nós sejamos incendiados por dentro até nós termos que falar. Mas isso não quer dizer que nós não possamos usar os métodos comuns, corriqueiros. Na conversa, como eu posso acrescentar aqui? E muitas vezes o pré-evangelismo vai ser feito sem palavras. Nós já vimos aqui em Pedro a mulher que ganha um marido descrente sem palavras pelas suas atitudes. A mesma coisa com nós, queridos, crentes exibidos, crentes contadores de vantagem, mentirosos, que aumentam as coisas que testemunho de Cristo podem falar. A pessoa olha e diz assim, ela compara ela. Nós sabemos que as pessoas vão se comparar igual. Isso nós sabemos. A carta de Pedro também diz, vai existir comparação, vai existir julgamento, mas que quando eles façam isso com nós sejamos, não tenhamos do que eles nos acusar. Exatamente. Esse é o ponto. Então abra agora lá no finzinho da sua Bíblia. Carta de João, 3 João. Quantos aqui já leram 3 João? Quantos sabiam que existia 3 João? Se você nunca completou um livro da Bíblia, esse é o dia. Porque ela tem apenas um capítulo. Tá bem? Provavelmente vai ser a próxima exposição do texto bíblico. Daí eu não fico que nem o pastor Fernando 3 anos pregando, né? Daí 4 meses aqui já está tranquilo. Olha lá. Verso 7, aqui, João falando em sua carta. Verso 7. Pois eles viajaram a serviço do Senhor e não aceitaram coisa alguma dos que são de fora. Então, aqui nós poderíamos ampliar, né? Poderíamos dizer, olha só como a igreja deveria se sustentar sozinha. Quando ele diz aqui, não aceitamos nada dos de fora, ele está dizendo dos gentios. A ideia de que eles, quando foram fazer o trabalho, eles não aceitaram coisas dos de fora.
Aqui nós vemos uma lição a respeito do quê? A respeito de como nós devemos também contribuir entre nós, nos ajudar. Isso é importante que nós tenhamos bem claro. Mas também existiam evangelistas de ministério fixo. Pule aí para a 2 de Timóteo 4:5. 2 de Timóteo 4:5. Aqui Paulo está falando a respeito de como Timóteo deve se portar, como ele deve fazer, como ele deve se comportar. Então ele começa dizendo a respeito do que está acontecendo. Aí no verso 4 ele diz assim: as pessoas vão rejeitar a verdade e correr atrás de mitos, fábulas, contos. Aí a gente diz assim, ele escreveu semana passada? Tem que ser recente. É para ver como a palavra de Deus ela é eterna. Sempre vai fazer sentido, ela não é antiga. Por quê? Porque os corações dos homens continuam pecaminosos. Aí ele diz no verso 5: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Testemunho. Então, situação está difícil, testemunho. Ah, a pessoa lhe maltratou, está falando ofensa. Mantenha a sobriedade. Não tenha medo de sofrer. Que loucura, né? Não tenha medo de sofrer. Como é que eu não vou ter medo de sofrer? Então, o que o apóstolo Paulo faz é, lembre do paralelo. Lembre do que lhe aguarda. E muitas vezes ele usa a ideia de uma corrida. Então, a ideia de um corredor de uma maratona, que nós temos um maratonista, o pastor Fernando, ele pode dizer bem, não é o percurso em si, mas é saber que quando você chegar, o benefício vai ser conquistado. Então, você chega no final, você ganha um prêmio. Você chega no final, você ganha o benefício da saúde, se fosse falar. E nesse caso aqui não tenha medo de sofrer, porque a herança que nós temos, ela é eterna. E aí agora onde nós queremos chegar? Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, o evangelismo, aqui que nós vemos nessas características de Efésios 4:11, ele permanece. Nós temos evangelistas itinerantes ainda, não temos? São os missionários. Todos nós conhecemos alguns. Qual é o problema? O problema é que até nisso nós temos que ter um bom conhecimento bíblico para ver se essas pessoas são dignas de serem apoiadas. Quando eu falo dignas, é no sentido de que aquilo que elas vão falar é sã doutrina. Porque boa vontade, o inferno está cheio. Pessoas que se dizem sinceras, mas que não proclamam as boas novas. Então, por que a nossa igreja, muitas vezes, avalia as questões missionárias? Por causa disso. Eu mesmo tenho 2 ou 3 amigos que eu os amo e que eles têm uma posição doutrinária esquisita. Nós, como igreja, não abraçamos isso. Agora, uma coisa que nos falta aqui na nossa igreja, porque ela é uma igreja nova e tudo mais, missionários próprios, evangelistas que nós possamos enviar. Agora, enquanto isso não acontece, cada um de nós é um evangelista em potencial no local que está. Eu não consigo ir, por exemplo, no banco evangelizar. Alguns não conseguem ir numa loja evangelizar. Outros não conseguem ir na padaria evangelizar. O ponto é, lembremos do foco. Lembremos que estamos falando de almas que vão perecer para sempre. Por que nós não nos importamos tanto? Porque muitas vezes nós não refletimos a respeito dessa seriedade. Então, irmãos, por fim, lembre-se, este ministério deve ser exercido por todos os crentes. É verdade que pessoas se levantam com mais disposição, facilidade, capacidade e tudo mais. Mas isso não é desculpa para nós não nos equiparmos.
nós não nos prepararmos, certo? Então, eu escuto muitas vezes o John Piper quando falam para ele a respeito de como ele lida em falar sobre pecados de hoje em dia que as pessoas consideram como preconceito. Por exemplo, homossexualismo ou coisas do tipo. Ele diz assim: eu faço isso por amor. Aí você não entende. Ele diz: o meu amor pela vida dessas pessoas que vão ir para o inferno e perecer eternamente se sobressai, desculpe, se sobressai a vergonha que eu posso ter naquele momento de ser excluído. Claro que isso é necessário preparação, mas o ponto é aqui: foco. Devemos olhar para a cruz. Devemos olhar para Cristo e os benefícios que Ele já nos deu. E por que não estender aos outros, não é verdade? Tá bem, queridos? Que Deus abençoe a todos. E se Deus quiser, domingo estaremos juntos novamente.